Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo, vamos falar um pouquinho sobre a história da economia feminista e solidária e como esses temas podem ser usados para beneficiar qualquer empreendedora. Para começar, é necessária uma contextualização geral sobre a economia brasileira. Nesse sentido, Wilson Cano, um notório economista e pesquisador, afirma que a economia brasileira sofre um processo de desindustrialização, ou seja, perda de participação da indústria no total do PIB. A indústria é vista como um setor essencial para algumas correntes econômicas, pela sua capacidade de encadeamentos dentro do seu próprio setor e fora dele mesmo. Isso pode ser explicado através de um exemplo simples. A produção de um trator, por exemplo, gera encadeamentos para tais, visto que precisa de produção de rodas, materiais, motores e diversos outros produtos. E para frente, já que permite a produção de produtos agrícolas com maior eficiência. Esse encadeamento não termina por aí, visto que esses produtos agrícolas, como a cana-de-açúcar, podem ser usados para a produção de outros produtos, como biocombustíveis, que por sua vez auxiliam na produção de outros produtos, em um ciclo econômico que gera empregos e uma produção econômica cada vez mais eficiente. Por isso, a perda do setor industrial é vista como um problema para diversos economistas, ainda mais em países subdesenvolvidos como o Brasil. Cabe ainda destacar que a industrialização do nosso país apresenta um fenômeno em seu interior, a desconcentração industrial, que é a redução da indústria em uma determinada localidade. Nesse sentido, esse fenômeno tem ocorrido desde 1970, com a redução da indústria de São Paulo, principalmente na região metropolitana e no Grande ABC. De lá para cá, a participação do Estado paulista no setor industrial caiu de 58,2% em 1970 para 37% em 2022, o que, ao longo do tempo, provocou problemas como desemprego e aumento da desigualdade econômica. Nesse cenário, a economia solidária surge como uma alternativa aos trabalhadores no modelo de produção brasileiro em crise. Diferente da economia padrão, que visa o lucro e competitividade como o principal objetivo, a economia solidária busca a constante interação entre todos os membros de um negócio, visando a cooperação como formato de produção, consumo e venda. Trata-se de um modelo que organiza o negócio baseando-se nos princípios como autogestão, cooperação, democracia e valorização da diversidade. Como conceito, a economia solidária questiona as relações entre patrão e empregado e apresenta-se como uma alternativa às relações de trabalho tradicionais, uma vez que oferece oportunidades de inclusão social e engajamento comunitário. Com isso, o caráter coletivo e as motivações voltadas à igualdade que baseiam economias solidárias permitem que esse tipo de iniciativa extrapole o conceito de empreendimento e torne-se ideal para integrar comunidades, inclusive as feministas. Sabendo desses conceitos, podemos agora falar um pouco sobre a economia feminista. A economia feminista surge em 1970 e se consolida em 1990 como um campo de estudo que questiona as teorias econômicas tradicionais e propõe uma ampliação do que se considera valor econômico, incorporando questões sociais e estruturais que afetam a participação das mulheres na economia. Assim, destacando os trabalhos que não são tão valorizados, mas são realizados por mulheres, como cuidar da casa e dos filhos, por exemplo, os quais são fundamentais para garantir a reprodução da força de trabalho e, portanto, têm um valor econômico, no sentido de que é importante para a economia funcionar, mas não monetário, no sentido de que não pode ser trocado por dinheiro. Esse tipo de análise é particularmente importante no contexto brasileiro, visto que há uma enorme desigualdade estrutural entre homens e mulheres. Segundo os dados da PNAD, contínua do IBGE 2023, os homens brancos com carteira de trabalho assinada recebiam, em média, R$ 3.601, enquanto as mulheres pretas ou pardas recebiam, em média, R$ 2.065, além da enorme discrepância na categoria conta própria. Os trabalhadores que exploram seu próprio empreendimento, como os homens brancos, recebendo 3.486, enquanto as mulheres pretas ou pardas recebiam 1.459, menos de 45% do rendimento dos homens brancos. Tudo isso em reais. Os dados demonstram que a desigualdade de raça e de gênero no contexto de microempreendimentos é ainda maior que a desigualdade no contexto do mercado de trabalho.
E por isso, a economia feminista deve ter seu debate entrelaçado com o debate sobre economia solidária. Como alternativa a esses problemas, a criação de redes que conciliavam a economia solidária e a feminista mostrou-se como uma alternativa interessante. Algumas dessas redes feministas são a Rede de Economia Solidária Feminista, RESF, em Porto Alegre, e a Associação de Mulheres na Economia Solidária no Estado de São Paulo, a AMESOL, na região metropolitana de São Paulo, e a Rede de Chique-Chique de Comercialização Solidária, RXX, no Rio Grande do Norte. Apesar das peculiaridades territoriais, elas têm em comum a construção de uma inflexão feminista no debate da economia solidária, na interação de qualificá-lo a partir do debate interseccional que combina, além da crítica ao modelo capitalista, questões de gênero e raça. No contexto do empreendedorismo feminino, essas redes ajudam a reduzir barreiras estruturais, como a falta de acesso a crédito e a desvalorização do trabalho das mulheres. Além disso, promovem solidariedade, capacitação e suporte emocional, permitindo que desafios sejam enfrentados coletivamente, fortalecendo um mercado mais igualitário e inclusivo. O fortalecimento dessas redes é essencial para transformar as relações de trabalho e ampliar as oportunidades para as mulheres. Elas não apenas impulsionam o crescimento econômico, mas também contribuem para um modelo mais justo e sustentável, baseado na cooperação e na equidade de gênero.